Fala pessoal, eu sou o Bruno Marques, estudante de Direito, e hoje nós vamos falar aqui sobre danos. Falando dentro de Direito Civil, especificamente sobre danos patrimoniais. Nós temos dois tipos de danos dentro do Direito Civil que nós vamos tratar, que são os danos materiais e os danos morais. Os danos materiais abrangem aí todos os danos patrimoniais, e nós vamos estar falando hoje sobre duas palavrinhas que a gente vê muito no Código Civil, que são danos emergentes e lucro cessante. O que é isso? Mas antes, vamos contar uma historinha. Você tem um valor a receber. Esse valor, vamos supor aqui que seja de R$ 1.000. Vamos chutar um valor aqui para a gente combinar. Você tem R$ 1.000 a receber aí de alguma pessoa ou de alguma empresa que não te pagou. E isso é um problema, isso é um dano que você sofreu no seu patrimônio, né? Afinal, os R$ 1.000 são dinheiro, né? É dinheiro. E por causa disso você teve uma série de problemas. Vamos ao primeiro caso. Dano emergente. O que é dano emergente? Dano emergente, gente, é aquilo que você realmente perdeu, tá? Os R$ 1.000 que você deixou de ganhar, porque você tinha o direito de receber aquilo, você pode ter prestado um serviço, você pode ter vendido um produto, era um direito a receber seu, e isso influencia naquilo que você tem. E quando a gente fala sobre as contas, né, a contabilidade, a gente vai tratar, e no direito também a gente vai tratar sobre ativo e passivo. O que é ativo? Ativo é aquilo que eu possuo, é o meu dinheiro, aquilo que está no banco, aquilo que eu tenho de investimentos, por exemplo, são os meus bens que eu tenho à minha disposição, seja eles de rápido, de baixa prazo para concretização, mas isso não vem ao caso, tá? Isso é mais um princípio para contabilidade mesmo. Mas vamos entender que ativo e passivo, eles são aquilo que eu tenho à disposição minha, aquilo que eu realmente possuo. Então, quando eu sofro o não pagamento desses R$ 1.000, eu tenho uma diminuição do meu ativo, tá? Essa diminuição do meu ativo me gera esse dano, e eu também posso ter uma outra coisa. Eu posso ter um aumento do meu passivo. Eu, às vezes, seguro um pouco mais de tempo para pagar, pago os juros ali, ou então tem que arrancar esses R$ 1.000 do bolso para honrar uma outra dívida que eu tinha, que incluía o pagamento. Eu contava com esse pagamento dos R$ 1.000 e acabei não tendo. Eu sofro um prejuízo também no meu passivo, na é verdade. Além de eu sofrer uma diminuição no meu ativo, agora eu estou tendo um aumento do meu passivo, ou seja, eu aumentei minha dívida. Isso não é bom. E isso precisa ser indenizado, né? Se não for pago dentro do prazo, se não for feito nenhum tipo de acordo, precisa sofrer uma indenização. Aí nós entramos no direito civil para as petições. Esse é o dano emergente, tá? Aquilo que você realmente sofreu. E o segundo caso? Vamos supor que por causa desses R$ 1.000, você tinha ali a sua programação de pagamento, sua programação financeira, que você fez seu planejamento pessoal, seu planejamento empresarial, e por causa desse dinheiro que você não recebeu, você sofreu uma série de danos. Você pagou juros a banco, você teve problema com o fornecedor, aí depois você teve que pagar multa para um fornecedor, ou enfim, você tinha um contrato que precisava executar o pagamento e não conseguiu por causa desse valor, enfim, ou não, em outro caso, por exemplo, se você sofre um acidente de carro, e aí, além do dano emergente ali que a gente tem, que é o próprio dano material do carro, que a pessoa tem que pagar se ela estiver errada naquela situação, você às vezes pode deixar de trabalhar, você pode trabalhar com o carro, se você for Uber, por exemplo, se você for motorista de aplicativo, ou se você depender do seu veículo para as suas atividades. Então, tudo isso é somado. Mas isso não é dano emergente, esse valor não calculado. O valor do patrimônio, sim, no dano emergente, o valor do carro, da manutenção do carro e tudo aquilo que envolveu o acidente em matéria em si, que realmente você perdeu, é dano emergente. Mas aquilo que você não pôde executar ou não pôde fazer por causa da falta daquele bem, isso é lucro cessante. Ou seja, o seu lucro não foi realizado, você não ganhou aquilo que poderia ter ganho em decorrência de uma ação danosa a você, não é? E por isso a gente vai citar algumas coisas. Eles geralmente são abstratos. Lucros cessantes, eles são abstratos e são difíceis de ser calculados. A gente vai calcular em cima de probabilidades, né? A gente deixa de lucrar alguma coisa. O artigo 402 do Código Civil, vale a pena você dar uma lida, ele fala exatamente sobre isso, tá? Sobre os lucros que são frustrados, né?
E aí tem duas situações que são no curso normal das coisas e das circunstâncias especiais. Como assim? No curso normal das coisas, eu teria que. Eu tive uma sequência de acontecimentos que me trouxeram prejuízo e podem me trazer prejuízos também, né? Ao decorrer do tempo. Então, por exemplo, é juros para banco, é não conseguir trabalhar no caso do acidente, na falta de pagamento. Olha, poxa, eu tive que desprender dinheiro de outras fontes, eu tive um prejuízo, é, também a situação de juros para bancos, ou um desconforto com o devedor, e que eu tinha um débito com alguém, né? Ou desconforto com o credor, melhor dizendo. Então, dentro disso, eu vou calcular, olha, meu prejuízo foi tanto. Então, eu paguei para o banco R$ 400 a mais de juros. Vamos chutar um juros aí de mais alto, R$ 400. Ou então, eu deixei de trabalhar e não ganhei meu salário por 3 meses, né, no caso do acidente. E aí, como é que fica essa situação? Aí você vai apresentar para um juiz, uma pessoa que vai estar julgando, todas essas probabilidades daquilo que você deixou de ganhar, tá? É claro que aí tem gente que extrapola, exagera e coloca um monte de outras coisas, mas aquilo que é palpável, que você deixou de receber em conta do dano que você sofreu, além do dano emergente, você vai colocar, olha, os meus lucros cessantes foram esses e esses, tá? Então é baseado em presunção. E como que é julgado isso? Em critério de razoabilidade. Como assim? Aquilo que realmente faz sentido. O juiz vai avaliar, mas o ônus disso é você que tem que apresentar também, tá? Mas o outro pode ter uma participação, pode questionar, mas o juiz vai para o princípio da razoabilidade. Olha, para o caso dos juros a bancos pela pessoa que foi inadimplente com você, pessoa que não te pagou. Olha, realmente ele sofreu uma perda do seu patrimônio e ele sofreu uma questão que ele teve desconforto e também desprender seu dinheiro para pagar para o banco um valor que ele não teria que pagar em condições normais, se fosse aquilo que estava contratado entre os dois de realizar o pagamento dentro daquele prazo, ele tinha ali sua programação. Não foi cobrado multa, então às vezes compensa alguma multa, compensa alguma correção, tá? Desse período que você ficou sem receber, com aquele devedor seu, você era credor, e aí você acabou tendo problemas com o seu credor e aí você se tornou um devedor ainda maior. Tá certo? Então, a evolução patrimonial do prejudicado fica por conta aí do juiz avaliar essa situação, tá? Então, só para a gente resumir, dano emergente é aquilo que você realmente perdeu, lucro cessante, aquilo que provavelmente você perdeu ou até vai perder no decorrer do tempo, tá? É claro que o juiz vai considerar apenas o tempo de execução do dano. Então, se foi no período X até um período Y, ele não vai te pagar até um período Z. De maneira nenhuma, ele vai te pagar o seu credor do período X ao período Y, uma pessoa que causou acidente do período X ao período Y para ressarcir esse dano que é calculado pelo juiz em cima das informações que ele tem no processo, tá? Então é isso.